fazer hoje, e é a lei de igualdade. Muitas vezes nós nos pegamos, né, nos questionando o porquê da gente sofrer tanto, o porquê de por que uns sofrem mais, outros sofrem menos, uns têm mais dores, outros menos dores, um é mais rico, outro menos rico. Se somos todos iguais, né, diante da criação, por que também somos tão diferentes no sentido prático da coisa, não no sentido filosófico? Né? E aí, na visão espírita da lei da igualdade, quando Kardec vai organizar, codificar a doutrina espírita, certamente que pergunta aos invisíveis uma série de coisas, uma série de situações com relação a esses questionamentos. Tá? A esses questionamentos. Então, primeiro, para nós entendermos esta problemática, por assim dizer, vamos definir o que é igualdade, né? Segundo o sentido geral, igualdade é a qualidade do que é igual, do que não tem diferença. Segundo o conceito geral, a definição, né, no sentido geral, é aquilo que não tem diferença. Todos estão no mesmo patamar, todos estão, por assim dizer, no mesmo nível, ou seja, é tudo igual. No conceito matemático, é simbolizada por dois tracinhos. Igualdade daí, né? A mais B. A igual a B, por exemplo, dentro da matemática. E ética e política, o princípio segundo a qual as prescrições, proibições e penas legais são as mesmas para todos os cidadãos, sem acepção de nascimento, situação ou riqueza. Certamente, e se nós observarmos país que nós vivemos, no momento que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, nós sabemos que nem todo mundo é tão igual a todo mundo. Sabemos, dentro da ética e política, né? Sabemos das diferenciações que se fazem entre os grupos, entre as castas, até entre as raças, nós sabemos disso. Então, não há aquela igualdade tão propagada, conforme a Constituição, que todos nós somos iguais perante a lei ou coisa que o valha. Não somos. Uns são mais iguais que os outros. Nós sabemos disso, sentimos isso. Mas nós não vamos falar necessariamente no sentido ético-político desta igualdade, nem no sentido matemático. Tá? Vamos falar um pouco mais no sentido geral e muito mais ainda no sentido da criação, daquilo que nós somos como espíritos, em que fomos criados simples e ignorantes. Então, na criação, essa simplicidade e essa ignorância, ela foi distribuída a todas as criaturas, a todos aqueles que foram criados, simples e ignorantes. O que foi acontecendo depois desta criação é consequência de uma série de fatores, né? Consequência do interesse pelo aprendizado, do interesse pela evolução. Muitos males são consequências do egoísmo, do ódio, da mágoa, da ausência de amor. Né? Então, a partir do momento que fomos criados simples e ignorantes, se estivéssemos na mesma forma, por assim dizer, e dentro dela nós nos limitássemos, nós não teríamos tanta desigualdade. E eu costumo dizer, a nível de conhecimento, é como se, eu sempre uso essa metáfora, é como se dois irmãos que nasceram, que são os univitelinos, que nasceram da mesma placenta, aqueles que são gêmeos idênticos,
nascidos da mesma placenta, univitelíneos, se nós dermos aos dois a mesma ração, o mesmo alimento a este indivíduo todos os dias, ao final de um determinado tempo, eles serão diferenciados. Porque um vai assimilar, um organismo assimila, muitas vezes, melhor a alimentação do que o outro, né? Então, ao final de um tempo de 6 meses, 1 ano, se nós colocarmos os dois numa balança, eles terão pesos diferenciados. E este peso diferenciado, quando nós fizermos esta medição, fizermos esta checagem, se trouxermos isso para o intelecto, também acontece. Se trouxermos isso para os valores morais, também acontece. Esta diferenciação a partir do princípio idêntico em que aqueles seres vieram ao mundo. Então, isso acontece também com nós, espíritos criados simples e ignorantes, em que uns aceleram o passo e outros reduzem o passo, outros muitas vezes estagnam. Então, dentro da lei de igualdade, se nós observarmos estes fatores, principalmente, sabendo que dentro das oportunidades, e aí, meus irmãos, nós vamos ver mais à frente, dentro das oportunidades, como diz aquela música, né? Quem sabe faz a hora. Tá? Então, dentro dos caracteres da lei natural, Kardec pergunta aos invisíveis, lá na 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. Ao que eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, os espíritos dão uma resposta muito justa, porque dentro da lei natural, se a lei natural é a que rege a igualdade, né, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, deveríamos sermos todos felizes iguais. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí fazemos o uso do livre-arbítrio. Que eu digo que o livre-arbítrio é a ferramenta bendita do espírito. Né? É a ferramenta que, além da vida, além da oportunidade física que nós recebemos de Deus, de estarmos no vaso físico para espiarmos, para aprendermos ou coisa que o valha, o livre-arbítrio é a ferramenta mais fantástica, porque o livre-arbítrio, ela transcende o corpo físico. O espírito mesmo desencarnado, tendo consciência dessa desencarnação, ele utiliza o seu livre-arbítrio de fazer ou não fazer tais coisas, tomar ou não tomar tais decisões, aprender ou não aprender tais ensinamentos, que é inerente ao corpo, ao corpo físico. Então, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só ele é infeliz quando dele se afasta. Então, quando nós nos afastamos da lei natural de Deus, nós começamos os questionamentos, começamos a questionar uma série de situações, uma série de condições, né? Então, Kardec vai ainda questionando a estes benfeitores, mais adiante, numa série de observações. E é importante nós observarmos, primeiro, né, a desigualdade das aptidões. Dentro da criação do simples e ignorante, por que uns são mais aptos que os outros? Será que são preguiçosos? Será que são desinteressados? Será que são inaptos a determinadas situações? Isso nós temos que discutir hoje. Desigualdades sociais. Isto é uma coisa que nos aflige muito. Ou seja, por que um tem um destaque social maior que o outro? Por que o outro inexiste socialmente? Por que ele se omite socialmente? Invariavelmente, dentro dos destaques ou das posições sociais, existe uma coisa no processo reencarnatório que
a gente não para pensar, a gente só para pensar nas injustiças a que somos submetidos pela lei divina, que dá muito a uns e pouco aos outros, sem nos esquecermos ou não nos lembrarmos que somos espíritos reencarnantes, vivendo muitas vezes o reflexo das nossas ações. E isto respinga nas desigualdades sociais, queira sim, queira não. A desigualdade das riquezas. Além da desigualdade social, nós temos a desigualdade da riqueza. Nós temos desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. E tudo isso nós temos que ponderar na nossa conversa de hoje. Tudo isso nós temos que ponderar. Não tem como fugir disso para encontrarmos respostas. Tá? Eu não digo justificativas, respostas, o que é diferente. E aí vale a observação profunda. Né? Vale uma reflexão profunda se nós pararmos, sabe, analisarmos friamente cada situação, nós vamos entender, porque nós vamos perceber o supérfluo e o necessário, tá? Nós vamos começar a valorizar as coisas, vamos começar a separar o materialismo do espiritualismo. Então, é extremamente interessante, né? Dentro da igualdade natural, quando Kardec pergunta aos espíritos, perante Deus, são iguais todos os homens? Se são iguais todos os homens, por que essa desigualdade das aptidões sociais e financeiras, por assim dizer, né? Ao que eles respondem, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós temos uma trajetória aqui da simplicidade, ou seja, do mineral, né, a angelitude, uma caminhada milenar, saindo, né, do átomo ao arcanjo, por assim dizer. Tá? Então, como diz Herculano Pires, então, estas leis a que Deus nos sujeita, a que estamos sujeitos, elas têm um fim, que é a perfeição do ser criado simples e ignorante. Igualdade absoluta ou igualdade relativa? O valor do homem está em seu íntimo. E aí, isso que a gente às vezes não consegue, sabe, discernir, tirar, diferenciar essas coisas. Vou citar aqui porque a comoção é grande. De ontem desencarnou, né, naquele acidente aéreo, uma cantora. Eu não, confesso a vocês que eu não acompanho, mas a comoção é muito grande, até por ela ser uma pessoa pública, por ser uma pessoa famosa, tá certo? E quando fala da mesma lei, não se fala das outras pessoas que estavam naquela aeronave. Foram mais 4 que desencarnaram. Qual a dor dos familiares? Né? Ou seja, o valor está no íntimo de cada ser. E é dessa forma que nós devemos entender e ver as coisas, apesar dos títulos. Tá? Então, quando Deus nos consegue essa igualdade de tempo, e eu citei o caso dessa moça, porque nós desigualamos aqueles que desencarnaram e nos comovemos somente com ela. Então, nós tiramos ela dos iguais, por assim dizer, né? E ela ficou mais igual para ela, necessariamente, como importância de artista que é, tá? Longe aqui, meus irmãos, de fazer qualquer crítica nesse sentido. Nós estamos dando como exemplo no sentido do ser, no sentido do espírito, no sentido da igualdade espiritual, tá? Da igualdade espiritual. Por isso que Deus nos concede igualdade de tempo. Conquista da sabedoria e do amor. E se nós ainda estamos nessa fase, é porque ainda não estamos na reta correta
do entendimento, por assim dizer. Tá? Então, essa igualdade absoluta ou relativa? Hoje nós relativamos a igualdade, infelizmente. Hoje a igualdade é relativa. É relativa àquilo que a pessoa representa, àquilo que a pessoa tem, àquilo que a pessoa oferece. Essa é a verdade. Tá? Infelizmente. Correto? Direitos pelo trabalho e esforço, mapa de méritos nas sendas evolutivas. Isso está lá no Consolador, na questão 56. Dentro da igualdade absoluta ou relativa. E dentro da igualdade absoluta ou relativa, se nós pegarmos e observarmos o interesse de cada um dentro desta igualdade absoluta, nós vamos conseguir entender. Nós vamos conseguir entender. Aqueles que são mais rápidos, aqueles que são mais lentos, aqueles que estão desinteressados, tá? Por isso que eu sempre falo, é o tempo do espírito, e dentro da igualdade está o tempo do espírito. Por isso que às vezes nós nos decepcionamos, e eu uso sempre esse exemplo, quando a gente fala assim, me decepcionei com fulano, fulano me decepcionou. Não, ele não te decepcionou, ele só não te devolveu aquilo que você prospectou nele, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os seus interesses. Porque no tempo dele, no tempo do espírito, talvez você esteja acima, talvez você esteja parelho, talvez você esteja abaixo. E aí é que vem, dentro da conquista da sabedoria e do amor, esse entendimento do tempo de cada um. Isso você só vai conquistar através do trabalho e esforço, né? E também destes méritos nas sendas evolutivas. Então, a igualdade natural nos traz principalmente essa reflexão da igualdade absoluta ou relativa. Na desigualdade das aptidões, né, que é o primeiro dos 3 itens que nós listamos, Kardec pergunta aos espíritos por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Ora, por que um tem mais facilidade de entendimento? Eu, Vicente, por exemplo, uma coisa que eu sempre sonhei fazer e não consegui. Eu queria saber tocar violão ou tocar um instrumento musical. E sou completamente chucro nisso. Não tenho nenhuma afinidade com instrumento musical. Talvez eu tenha uma outra aptidão, mas na música que eu queria tanto, nem que fosse gaita de boca. Então, por que Deus não me deu essa aptidão da música, né? Ao que os espíritos respondem, na diversidade de aquisições. Na diversidade de aquisições, vem a idade do espírito. Espíritos mais antigos são mais experientes, passaram por muitas encarnações. E nessa diversidade de aquisições, tem a diversidade dos graus de experiência. E aí, de novo, temos à nossa frente o tempo do espírito. Dentro da idade, os graus, diversidade dos graus de experiência. Se o espírito vai e volta muito rapidamente nos seus processos encarnatórios, sabe, se não, vamos dizer, no espaço de 1000 anos, ele reencarnar 4 vezes, 5 vezes, por exemplo, ele terá uma experiência diferente daquele espírito que reencarnou 2 vezes, 1 vez. Tempos atrás, não muito tempo atrás, nós conversamos com um espírito que estava estagnado na sua dor desde o ano 308 depois de Cristo. 308, olha, nós estamos falando de 1700 anos, em que este indivíduo se recolheu na sua dor e recusava qualquer tipo de auxílio para refletir. Então, a experiência deste, que estava há 1700 anos parado no tempo, é diferente daquele que já reencarnou 4 ou 5 vezes, neste período. Né? A vontade
de aprender a vontade do querer. E aí vem de novo a ferramenta do livre-arbítrio. Se esse indivíduo quer, se ele não quer, porque uma coisa, quando o indivíduo não quer, esquece. Você não pode se alimentar por alguém, você não pode estudar por alguém, você não pode banhar-se por alguém. Tá? Você não pode obter o conhecimento por alguém. Isso depende da vontade. Porque quando você está doente, quando nós estamos doentes, e segundo os próprios médicos, e hoje a medicina entende dessa forma, quando o doente está disposto a se tratar, a fazer um tratamento, a querer sarar, 70%, quando ele tem a vontade, 70% do processo já iniciou. É a mesma coisa, a vontade na aquisição das aptidões. Uma coisa, eu não sei, não posso, não aguento. Outra coisa, eu vou aprender, eu vou entender. Talvez eu não tenha essa vontade toda que eu deveria ter para aprender a ser um musicista. Se de fato eu quisesse, né? Existe aquela frase que diz querer é poder. De fato, querer é poder, mas a gente também precisa saber querer. E esse saber querer, ele passa principalmente pela disciplina. Ele passa principalmente pelo foco, pela renúncia. E nós nem sempre estamos prontos para isso, nem sempre estamos preparados para isso. Necessidade de variar, da variedade das aptidões. Então, ora, numa encarnação, tá? Você vai desenvolver, por exemplo, o dom da oratória. Na outra, você vai desenvolver o dom do perdão. Na outra, a tolerância. Na outra, as artes. Enfim, nessa necessidade da variação de aptidões, inclusive na mudança dos sexos, tá? Para dar permeabilidade às experiências. Então, o espírito ele vai, em cada encarnação, desenvolvendo uma determinada aptidão, porque aquilo que ele já desenvolveu, ele não perde mais. Ele não perde mais. Ele não vai regredir. Ele pode estagnar, ele pode parar de fazer aquilo. Muitas vezes nós encontramos irmãozinhos que são amparados, que eram exímio profissional naquilo que ele fazia. Dia desses mesmo, agora na retomada das nossas reuniões mediúnicas, me encontrei-me com um, e ele era exímio jardineiro, ele fazia maravilhas com as tesouras dele. E por uma série de razões, né, em suas dores, ele abandonou aquilo. E só conseguimos trazê-lo de volta porque ele amava fazer aquilo. Era uma das aptidões que ele tinha. Então, nos diversos desígnios da providência, nós vamos navegando em inúmeras condições, situações e barcos, né? Limite das forças físicas e intelectuais. Nem sempre, nem será em todas as encarnações que nós teremos, quem sabe, liberdade total para a liberdade total para fazer aquilo que nós queremos, porque às vezes o corpo ele não suporta, não está preparado ainda para aquela situação, né? Então a gente tem que entender e conhecer os seus limites. No conhecimento dos limites, a gente entende uma série de situações, tá? Também intelectual. Tem certas coisas, eu particularmente, já tenho muita dificuldade em entender. Não é porque estou numa idade avançada, não é isso. Desde pequeno eu tive muita dificuldade em entender determinadas coisas. E tem outras pessoas que entendem, né? Por exemplo, as notas musicais. Eu não consigo entender as notas musicais. Tá? Eu não consigo entender um jogo de tênis, por mais que me explique. Então, eu sou limitado. E nós temos que conhecer as nossas limitações. O fato de você ser limitado em determinada coisa não quer dizer que você seja um inútil. Tá? E isto nós confundimos muitas vezes.
eu não sei nada, eu não... Sabe? Não. Você tem qualidades, você tem limites e você tem defeitos. É diferente. Deficiências. Então, quando eu digo assim, eu sou incompetente para a medicina, é porque eu não conheço medicina. Mas se eu resolver, eu posso me tornar competente na medicina. Estudando medicina, sendo médico. Então, aí eu vou superar os meus limites, tanto intelectuais e nos esforços físicos, se demandar esforço físico nesse sentido. Né? E solidariedade dos mundos. Essa solidariedade dos mundos são os mundos, os auxílios que recebemos em nossas jornadas. E isso ajuda-nos a desenvolver as aptidões. Haja visto, por exemplo, nós temos os nossos irmãos capelinos, espíritos altamente inteligentes, para desenvolver as suas aptidões e resgatar as suas provas, né? A gente sabe que foram trazidos para um planeta de provas e expiações, onde aqui, para resgatar os seus débitos, tiveram que se reinventar, usando das suas aptidões. E isso é extremamente interessante, né? Então, a gente sabe que... eu só estou tentando, meus irmãos, é só silenciar isso aqui. A gente sabe que mais tempo, menos tempo, nós vamos vencer essas dificuldades. Com certeza nós vamos vencer. E dentro da solidariedade dos mundos em que nós estivermos encarnados, se nós entendermos a necessidade das reencarnações naqueles mundos, vai ficar muito mais fácil a gente entender essa desigualdade das aptidões. Nas desigualdades sociais, geralmente é a que mais nos machucam, porque as desigualdades sociais são aquelas que às vezes a gente não consegue aceitar, não é só entender, é aceitação, inclusive. É a lei da natureza, a desigualdade das condições sociais. Ou seja, por que existem os famosos? Por que existem aqueles que são simplesmente ignorados, os anônimos? Não, é obra do homem, não de Deus. Então, a natureza das desigualdades nas condições sociais é uma coisa nossa. E nesta desigualdade social, e nós criamos isso, por exemplo, por que é que nós colocamos cerca em volta da nossa casa? A partir do momento que eu coloco um muro, coloco uma cerca em volta da nossa casa, eu estou sendo o quê? Egoísta. Este espaço é meu, só eu entro, mais ninguém. Ou só entra quem eu quero que entre. E é por isso que eu limito este acesso através de um muro, através de um portão, através de uma cerca. Tá? E isto já nos torna desiguais. O que está dentro e o que está fora. Porque o que está fora pode estar no sol, pode estar na chuva e eu posso estar agasalhado. Se eu não tivesse o egoísmo, se não houvesse este portão, esta cerca, aquele que está na chuva, no sol, poderia se agasalhar comigo. Se houvesse a solidariedade, se houvesse o amor. Então, eu crio essa desigualdade. E essa desigualdade vai se acentuando cada vez mais. Cada vez mais. Tá? Por quê? Eu discrimino. Eu acho que o garçom é uma... Eu não digo é uma subclasse. Eu acho que a tia da limpeza é uma subclasse. Eu acho que o porteiro é uma subclasse. Quando, na realidade, somos todos iguais. Eu queria ver, por exemplo, meus irmãos, uma empresa sem faxineira, sem a tia da limpeza, por 2 dias. Somente. Quando faltasse o papel higiênico, quando faltasse a asepsia, quando faltasse a limpeza. Eu queria ver a portaria de uma empresa sem um porteiro
por 2 horas e nós íamos ver o caos instalado. Todos nós somos necessários. Todos nós temos nessa engrenagem que é a vida, tá? Cada um de nós tem o seu papel. E isso nós precisamos entender. Cada um na sua. Eu nunca esqueço, certa vez, meu ex-sogro, ele era uma pessoa famosa, e eu morava em frente ao Palmeiras. E ele passou e me convidou para a gente ir para o Palmeiras, e estávamos atravessando a rua, e o sol a pino. E tinha uns homens furando o asfalto, naquele sol quente. E eu olhei para aquilo e fiquei indignado. Como é que pode, num domingo ensolarado desse, esses coitados infelizes, né? Ninguém tem pena deles furando o asfalto nesse sol? Ele olhou para mim, parou, colocou a mão no meu ombro e falou assim: se ele não trabalhar hoje, amanhã você não pode dar a descarga no seu banheiro. Então ele é necessário. Ele está no papel dele. Ele está no papel dele. Está fazendo o papel dele. Sabe? Então, esta desigualdade que às vezes nós enxergamos e não provocamos, enxergamos, é porque não paramos para pensar que cada um tem o seu papel. O tijolo que está enterrado no alicerce dessa casa tem tanta valia quanto o tijolo que está aqui na fachada frontal. Cada um executando a sua tarefa. Pode ser que amanhã depois, se essa casa for derrubada, aquele tijolo for retirado dali, for reciclado, ele pode ocupar, quem sabe, a fachada de uma outra casa, e aquele que está lá em cima estar no alicerce. É dessa forma que nós temos que ver. Então, nesta escada reencarnatória, né, nesse vai e vem reencarnatório, ora nós vamos desempenhando esses papéis. Porém, as desigualdades sociais, que são criadas por nós, não é criada por Deus. Nós é que criamos essas condições. Nós é que nos diferenciamos. Então, não é obra do homem. Não é obra de Deus, é obra do homem. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. É aquilo que eu falei agora há pouco, com relação à tia da limpeza, ao porteiro, tá? Quando nós deixarmos de ser orgulhosos, e a gente ainda tem muito para aprender. Ontem eu fui visitar um cliente, e esse cliente tem lá 2 pessoas, dona Janevalda e dona Eucária, são 2 senhoras na limpeza, faxineiras. Elas eram minhas funcionárias, isso há 10 anos atrás, e eu acedi a essa empresa naquela ocasião, eles trabalhavam para mim lá dentro. A empresa falou: posso contratar? Claro que pode. E estão lá até hoje, mais de 10 anos. E eles continuam meus clientes. E ontem eu fui lá e elas estavam trabalhando, lavando a empresa, e tem com mais 2 colegas. E eu cheguei, fazendo meu trabalho, fui, cumprimentei todas elas, começamos a conversar, e as outras 2 que estavam com elas pararam para ficar olhando. Depois eu ouvi uma delas perguntando: quem é? Sabe? Como se nós não somos daquela área da limpeza, não tivéssemos eu não digo obrigação, mas o costume de tratarmos as pessoas iguais, porque para mim as 2 são 2 seres, dependendo do que elas façam, pessoas, são espíritos. Então, quando nós aprendermos muito mais a nos distanciarmos do orgulho, nos distanciarmos do egoísmo, né, é somente essa igualdade do merecimento, essa desigualdade do merecimento é que vai restar. E isso nós temos que praticar, meus irmãos. Queira sim, queira não. Hoje, lamentavelmente, as pessoas estão, sabe com quem está falando, sabe quem eu sou? É complicado. Isso é o quê?
Só egoísmo e orgulho. Lamentavelmente. Opressão dos fracos pelos que abusam de sua posição social superior. Eu acho que eu tenho um carro melhor que o outro, eu posso pisar nas pessoas. Eu acho porque eu chego no restaurante, eu chego na padaria, chego numa lanchonete, só porque eu estou pagando, eu tenho direito de humilhar as pessoas. Então, eu estou abusando da minha condição social, da minha posição social. E isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. Só porque você está no trem, com uma roupa melhor, se passar alguém, sentar do seu lado alguém com a roupa rasgada, suja, fedorenta, sentar do seu lado, você levanta. Isso é verdade, isso é orgulho, isso é egoísmo. Então, a gente se julga superior às pessoas só porque às vezes tem uma coisinha a mais. E não é assim que funciona. Tá? Desigualdade social é criada por nós, é a obra do homem, não é a obra de Deus. Okay? Com relação aos oprimidos, né? Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. Isso é muito comum. Tá? Isso é muito comum. Tá certo? Agora, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Quem planta, colhe. Se você plantou uma semente de feijão, não vai colher tomate, não vai colher limão. Você vai colher feijão. Se plantou semente de limão, você não vai colher maçã nem pera, você vai colher limão. É assim que funciona. Serão a seu turno oprimidos, renascerão uma existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. Raul Teixeira, em uma de seus comentários, diz que certa feita foi convidado para fazer uma palestra, um evento no Rio de Janeiro, e ao se encaminhar para o local, estava com o seu motorista, ele sentado atrás do carro, chega uma senhora esmolando, moradora de rua, pedindo esmola, em uma situação deplorável ela se encontrava. E ali tiveram um intercâmbio, alguma coisa nesse sentido, ele foi para o almoço, e ao sentar-se numa mesa farta, aquilo começou a lhe perturbar, como que ele ali, conhecimento espírita, tinha tanta coisa à sua disposição, comendo, e aquela senhora passando fome, naquela necessidade, e ele não, enfim, Camilo, o espírito que o auxilia, e ele questionando, Camilo apresenta e diz para ele assim: você percebeu qual era o nome da avenida? Ele disse: não. Ele disse: então, é o nome de um político famoso. Aquela que está me indicando, na avenida que leva o seu nome de outras encarnações, só está vivendo aquilo que fez aos outros. Ou seja, oprimiu, agora é oprimido. Terão de sofrer tudo que tiveram feito sofrer os outros. Então, percebe? Na lei de causa e efeito, na lei das igualdades naturais, até que se pague o último centimo, do que Jesus falou. Teremos que voltar até que se pague o último centimo. Tá? Na desigualdade das riquezas. A igualdade absoluta das riquezas é possível e já existiu alguma vez? A igualdade absoluta das riquezas é possível e já existiu alguma vez? Qual é a verdadeira riqueza? Jesus disse que onde estivesse o nosso coração, ali estava o nosso tesouro. Onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Qual é o tipo de riqueza? Porque nós sofremos, e hoje ainda postei isso nas frases diárias que eu coloco no meu Facebook, todos os dias, e a gente... Era mais ou menos assim, a gente só perde, a gente perde porque acha que tem.
A gente lamenta a perda porque acha que tem mais ou menos o mesmo sentido, não é? E é verdade. Então nós temos um sentido de posse de tudo. E nada é nosso. É tudo emprestado. A casa que a gente mora, o carro que você tem, a roupa que você, o corpo que você usa, emprestado. Então, qual é o conceito de riqueza? Se nós falarmos do conceito material, é ter uma conta gorda, mansões, carrões, aviões, coisa que valha. Se eu falar no sentido de beleza, é ter um corpo perfeito, esbelto, bonito. Se eu falar num conceito espiritual, é a paz de espírito. Por isso o grande engano de Judas. Judas confundiu completamente quando Jesus falava do seu reino, quando Jesus falava do seu poder. Judas achava que a partir do instante que ele entregasse Jesus, que Jesus convocaria os seus exércitos do seu reino, e que ele viria e libertaria o povo judeu debaixo da sola romana. Então Judas imaginou-se, seria ele o precursor da grande revolução, da manifestação do poderio de Jesus. E não era, ele não tinha entendido quando Jesus falava que o reino dele não era deste mundo. Então, muitas vezes, meus irmãos, ou na maioria das vezes, nós desconhecemos o conceito de riqueza. Nós desconhecemos, nós nos enganamos nesse conceito. Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já existiu alguma vez? Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ou seja, dentro da escala de cada um, por onde ele tem que navegar. E às vezes nós vemos na riqueza, eu costumo dizer que existem 3 provas ou expiações, eu diria provas. E aí, quando falhamos nas provas, nos enfiam nas expiações. Primeiro, a primeira de todas elas é a riqueza. Poder, a riqueza. Uma das provas mais difíceis. A segunda é a beleza. E a terceira é a inteligência. Então, no meu pálido conhecimento, no meu conceito, eu elenco essas 3 como as mais difíceis. Riqueza, beleza e inteligência. Tá? Porque quando nós temos o poder, dê o poder a alguém, você vai conhecer ela. Você quer conhecer alguém? Dê a ela o poder. Se ela pegar esse poder e se perder, não estava preparada. Isso acontece muito, meu Deus. As pessoas se transformarem. Né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todos os meus parentes e faz toda uma relação, vou dar uma casa para um jumento para o outro aqui e tal. Quando ganha na loteria, ele some. Ele desaparece, ele não quer dar para ninguém. É assim que funciona. Raros são aqueles, e estes sim, têm um conceito de riqueza diferenciado. Raros são aqueles que dividem. Raríssimos. Na maioria das vezes, eles desaparecem. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. O que pensais a respeito? O que pensai a respeito? Achamos que todo o mal, tá? Todos os males sociais, estão na desigualdade das riquezas, e não é bem isso. Quando você quer fazer a caridade, você precisa ter dinheiro? Não. Quando você quer ajudar alguém, você precisa ter dinheiro? Não. Basta você estar disposto. A partir do momento que você se dispuser a sentar, a ouvir alguém, a caridade do ouvido já é uma caridade. A instruir alguém a ganhar o seu pão, porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não querem receber uma cesta básica, elas querem trabalho. É diferente da cesta básica. Então, não vamos dar um peixe sempre, vamos
ensinar a pescar. Então, nessa desigualdade das riquezas, quando Kardec pergunta aos espíritos, são sistemáticos, ambiciosos e invejosos. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensar? São sistemáticos, ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois esta é a vossa chave social, e não correi atrás de quimeras. Acabei de falar com relação à Mega Sena, né? A pessoa ganhar na loteria uma bolada. O egoísmo faz com que ela desapareça. Tá? Não vamos correr atrás de sonhos, como diz o texto. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter esta consciência. Então, meus irmãos, é para refletir. Nós é que criamos. E hoje está muito mais difícil as coisas. Nós estamos com o péssimo hábito de criar nome para tudo. Qualquer situação a gente quer lacrar e dar um nome. Né? Antigamente era homicídio. Agora tem que ser feminicídio, infanticídio. Como se a morte não fosse a mesma. O que muda é o sexo e a idade. Mas o espírito é o mesmo, a morte aconteceu. E a gente fica tentando arrumar subterfúgios, enfeitar, sabe? Perfumar as coisas. Estamos sendo prolixos, falando muita coisa e não dizendo nada. E nas desigualdades das riquezas, quando isso está intimamente ligado ao egoísmo. E no egoísmo, nós queremos ser detentores das criações. E aí a gente fica inventando as coisas, que é o que acontece hoje. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, um rótulo aqui, um rótulo ali, um rótulo ali. Então, e vão criando rótulos. E a humanidade vai chegar daqui a pouco e nós teremos que ter muito cuidado com o que falar, com o que fazer, como fazer, porque senão a gente vai agredir todo mundo. Onde nós estamos? Isso é o egoísmo. Campeando, lamentavelmente. Essa desigualdade, além das riquezas, existe uma desigualdade que nós criamos, uma desigualdade de valores absolutos, de valores individualizados. Cada um quer ter o seu. E dane-se o outro, ele não está preocupado com o outro. Ele cria o seu mundo e se você não concorda com ele, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Ou você concorda, você é tudo de ruim. Isso é ruim. Lamentavelmente. E as pessoas querem fazer com que nós aceitemos as coisas que elas não... Muitas vezes a pessoa não se aceita, ela quer que nós a aceitemos. Isso é egoísmo. Isso na desigualdade das riquezas é muito latente. Lamentavelmente. E, infelizmente, por assim dizer. Ainda, as provas da riqueza e da miséria. Qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a riqueza? Lembra que eu falei agora há pouco? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Leva a todos os excessos. Na miséria, a gente se volta, né, contra a criação. A gente se volta, a gente acha que está sendo injustiçado, que Deus está nos injustiçando, que o patrão está nos explorando, né, que o patrão quer ficar cada vez mais rico, porque a riqueza dada a algumas pessoas, ela vem como uma ferramenta de transformação, meus irmãos. Um homem rico que monta uma fábrica, que dá emprego, que dá condições de trabalho às pessoas, dá a condição de sustentar a sua família, se sustentar. Será que ele está explorando? Os exploradores, não vamos tirar disso. Tá? Mas ele recebe essa riqueza e distribui. Ele distribui, não é dar dinheiro às pessoas. Ele dá às pessoas condições de crescerem, de se desenvolverem, de ganharem com o suor do seu rosto, o seu sustento, através do seu trabalho e do seu emprego. Cresce
faz curso, se desenvolve, quem se interessa. Lá nas aptidões, lembra? O que ocorre muitas vezes, isto, eu me recordo quando tinha empresa e a gente ia fazer entrevista, qual a sua pretensão salarial? R$5.000. Qual é a sua graduação? Eu fiz 4ª série. Como é que você quer ganhar R$5.000 com 4ª série? Me perdoe. Então, esse tipo de coisa, você quer, se prepara. Você vai ter oportunidades. Estude, renuncie. Tá? Então, quando nós estamos na miséria, a gente reclama pra caramba. E quando a gente recebe muito dinheiro, é o pedido. Então, as duas são difíceis. Mas eu diria para vocês que a riqueza, ela leva todo o lugação. Tá? Não é fácil. A gente acha que é o dono do mundo, não é. O presidente mundial do Banco Santander desencarnou através do Covid. Uma declaração da sua filha me fez pensar uma série de situações. Ela disse assim: nós tínhamos todo o dinheiro para pagar qualquer hospital que fosse, qualquer equipamento que fosse, quantidade de oxigênio que fosse, mas meu pai morreu porque não conseguia respirar, inalar o ar de graça. Então, a riqueza é também uma das provas difíceis de se entender. Ela não aceitava isso. A menina não aceitava, sendo o pai tão rico, tão poderoso, tendo toda a grana que poderia pagar os melhores hospitais. Não conseguia. Isso acontece com muita coisa. Na lei de igualdade homem e mulher, nós estamos vivendo uma coisa extremamente difícil, uma guerra constante. Existe um grupo, e aqui, vejam bem, não estou defendendo feudos, não estou defendendo este ou aquele. A forma de interpretar a igualdade, é isso que eu quero dizer. Tá? Nós, espíritas, a partir do instante que nós temos o conhecimento de que ora estamos encarnados homem, ora estamos encarnados mulher, nós estamos transitando nos dois polos sexuais para que, através das experiências, dos sentimentos, das sensações, possamos progredir moral e intelectualmente, e é disso que eu estou falando. Tá? É disso que eu estou falando. Mas, lamentavelmente, nós vivemos num mundo em que, eu consigo viver sem homem, eu consigo viver sem mulher, ninguém consegue viver sem ninguém. Dois polos iguais não procriam, não dão aos espíritos um corpo para que ele possa se desenvolver. Então, são iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos. O que ocorreu, meus irmãos, sempre, sabe, dentro do sistema e da sociedade patriarcal, nas famílias ditas tradicionais, né? O homem, por sua força física, foi se impondo. E o sexo dito frágil foi se encolhendo. Até a revolução, né, da queima dos sutiãs, aquela coisa toda, na década de 50, 60, em que houve uma libertação. E a libertação tinha que ser de consciências, não de corpos. Ser de consciências. Tinha que ser do intelecto. Essa era, não esse embate. Porque aí os processos obsessivos vão se desenvolver. Começa no encarnado para encarnado, depois vai do desencarnado para encarnado e vice-versa, e depois vai do desencarnado para desencarnado. E aí o bicho pega, lamentavelmente. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Tanto um quanto o outro, ali é o espírito. É que nesta encarnação eu resolvi, eu pedi, ou me foi
incubado de vir como homem ou como mulher. Mas a inteligência é uma só. E Deus vai dar sempre ao homem, vai dar sempre à mulher, vai dar ao espírito, independente do corpo que ele esteja utilizando, a condição de progresso. Vai depender de cada um de como utilizar-se disso. Logicamente, dentro das sociedades ditas machistas e patriarcais, tá? Vai haver dificuldade. Mas esse amadurecimento, tá? Estas necessidades, o que dizer que um homem que foi algoz da sua esposa, das suas filhas, não veio numa próxima reencarnação submissa àquele que ele pisou? O que nos garante? Isso nós encontramos sistematicamente nas reuniões mediúnicas, em espíritos desencarnados. Tá? Me é permitido trazer aqui, essa semana, por exemplo, ele nasceu e foi descartado, a mãe descartou. E ele se sentia rejeitado. E tivemos que pegá-lo e levá-lo para trás, para ele entender o que ele fez lá atrás. E aí ele chorou. Então, meus irmãos, Deus dá a ambos, ao homem e à mulher, a inteligência, a faculdade. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Quer dizer que era terrível, né? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. No caso da Síria, por exemplo. E resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, que eu falei agora há pouco. O homem mais forte, fisicamente, inclusive. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Ainda, em uma convivência primitiva de espíritos, muitas vezes não tão desenvolvidos, em que continuam trazendo a incidência da força no comando de todas as ações. E aí, nessa esteira, vem as mulheres, que são ditas sexos frágeis. Sexo frágil. Então, ainda, a força se sobrepõe à razão. A força se sobrepõe. Isto não é só sobre a mulher. Em determinados países, em determinadas partes do mundo, é sobre todos, que um se destaca. E Coreia, por exemplo, não é muito longe, Venezuela, por exemplo, em que ele não é só sobre a mulher, é sobre todos os mais fracos. E trazendo para um universo mais direcionado, que é o que nós estamos falando aqui, do homem e mulher. E a mulher, lamentavelmente, no equívoco de liberdade, me permitam dizer isso, no equívoco de liberdade, porque a liberdade tem que ser de consciência, porque é através da inteligência que você se sobrepõe. E hoje, há uma grita muito grande em fazer-se valer os seus direitos pela força, e uma força, muitas vezes, mal direcionada, em que se perdem em determinadas situações. Mas essa paridade tem que existir, homem e mulher. Esse entendimento, esse respeito, esse conviver, esse caminhar junto, isso tem que acontecer. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Por que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E a espiritualidade nos responde, né? A espiritualidade nos responde de uma forma tão tranquila e clara, que diz assim: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, mais forte a mulher aos trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura. Quando, né, na infância da humanidade, o homem fazia o trabalho da roça, a mulher ficava em casa costurando, coisa que o vale, então eles se complementavam, se ajudavam ali, mutuamente. E o homem, por sua compleição física ser mais ajustada, a mulher mais frágil, logicamente que ele ia para os trabalhos mais rudes, mais pesados. A mulher ia para os
os mais suaves, os mais leves. Ocorre que, na degradação, dentro do princípio do livre-arbítrio, foi se achando no direito. Aquele que tinha um trabalho talvez mais pesado, mais forte, achar que tinha direitos sobre aquele que tinha trabalhos mais fracos. Ah, eu trabalho, você só fica em casa sentada bordando. Mas ela estava bordando, estava costurando a roupa do filho que ele precisava vestir, enquanto que eu estava plantando para sustentar a família. Então, essa igualdade, ela vem se deturpando pela própria degradação dos espíritos. E aí, novamente, campeia o egoísmo. Novamente, lamentavelmente. Igualdade. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Ou seja, não faça aos outros aquilo que você não quer para você. E essa é uma lei tão antiga, né? Tão antiga que Jesus, quando aboliu o olho por olho, dente por dente, ele ensinou o amor. Na lei mosaica, que é a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Qualquer hora eu explico que lei é essa. O porquê do olho por olho, dente por dente. Jesus disse, não, peraí. 70 vezes 7. 7 vezes 70. Então, para nós encontrarmos igualdade, meus irmãos, perante essa lei divina, nós temos que ter um entendimento que somos espíritos em evolução. Então, o princípio de justiça é ter o entendimento de que esse espírito ainda está em evolução, que ele vai errar, que ele vai te machucar, que você vai machucá-lo, tantas quantas vezes forem necessárias até que se aprendam. Você ser machucado, ele é machucado, você é perdoado, ele é ser perdoado, ele é perdoado, você é ser perdoado. Então, na lei de igualdade, dentro das leis humanas, as leis divinas e leis humanas, as leis humanas são terríveis, criadas pelos homens, por isso ditas leis humanas. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Isso que diz Aristóteles. Ou seja, entendendo a posição e o limite de cada um. E isso não quer dizer desdém. Tá? Eu não posso chegar num vilarejo onde os caras falam, é nós, foi, nós fica, nós vai. Eu não posso chegar lá rasgando o verbo. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que entender o meio em que eu me encontro. E nesse meio que eu me encontro, me adaptar à forma de vida, de instrução e aprendizado. Caso contrário, eu vou me destoar. Não vou ser entendido. Vou ser rejeitado. Vou ser expurgado. Se eu for a minoria, eu estou morto. Aquilo que a gente fala, na terra de cego, quem tem olho é rei. Eu diria que é ignorante. Se não souber entender onde ele está posicionado. E aí, meus irmãos, é aquilo que Jesus fala a respeito da pobreza de espírito. Ser pobre de espírito não é ser ignorante. Ser pobre de espírito é ter a consciência do seu estágio evolutivo. Isso é ser pobre de espírito. Diante do Criador, pobre de espírito não é pessoa ignorante, não. E a gente acha que fulano é pobre de espírito. A gente, muitas vezes, é muito mais pobre de espírito do que ele. Nesse sentido. No sentido da ignorância que nós falamos. Então, esses iguais perante a lei de Deus, nós temos que trazer para as leis humanas. Equanimidade. Propõe que se estabeleçam
vínculos de bondade e de respeito, de forma que o bem esteja acima das vicissitudes e das ocorrências infelizes ou funestas. Começa na mente, desenvolve-se no sentimento e tem vigência nos atos. Jesus, o protótipo mais perfeito de ser equânime que o mundo jamais conheceu. Jesus, né, está lá em Iluminação Interior, era fantástico. Então, ele se colocava, Chico também era assim, apesar de toda a grandeza, de todo o conhecimento, os grandes espíritos, os espíritos missionários são equânimes. Né? Eles transitam. Jesus transitava entre os doutores da lei e entre os putrefatos da lepra, com a mesma desenvoltura, entre os ignorantes do poder, com a mesma desenvoltura. Isso é ser equânime. Saber colocar-se, aquilo que eu disse agora há pouco. Você chega lá e fala, nós foi, nós vai. Não digo que você vai falar daquele jeito, mas ouça e não critique. Ambientes, entenda, descubra. Ensine sem agredir. Porque às vezes a gente exteriorizar o nosso conhecimento, se a gente não souber fazer, a gente acaba agredindo as pessoas. Acaba se tornando inconsequente, acaba se tornando chato. Jesus não era assim. Jesus não era assim. Concluindo, meus irmãos, uma visão ampla do amor induzirá o homem a repartir do seu excesso com aquele que tem menos. Isto é a lei de igualdade. Uma visão ampla do amor induzirá o homem a repartir do seu excesso com aquele que tem menos. Quando nós tivermos, né, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Porque o conhecimento de nada adianta se você não dividir. É o único tesouro que não nos vale nada se a gente não dividir, é o conhecimento. Então, essa visão ampla do amor, essa visão de que somos criados simples e ignorantes, e temos nos processos reencarnatórios a oportunidade do aprendizado, que transitamos nos sexos, que transitamos nas condições sociais, que transitamos nas condições intelectuais, que transitamos nas condições, inclusive, de riqueza e pobreza, nós teremos essa visão ampla do amor. E é só assim que a gente consegue aprender. É só assim que a gente consegue dividir. Somente assim diminuiremos as desigualdades sociais do nosso planeta. E aí sim nós podemos dizer que somos iguais. Sempre é o que nós temos que fazer. Fora disso, é jogar palavras ao vento, lamentavelmente. Nossa próxima aula, 9/9/2017, está completamente errado. Mas é no dia 20, tá? Estaremos aqui com a Bíblia e o Espiritismo. Perfeito, pessoal? E assim encerramos, então, a nossa aula de hoje. Estamos em 7, Dona Márcia Sena, Georgiana, o pessoal de Minas, muito legal vê-los aqui, Dona Francisca. Né? Vamos fazer a nossa prece final. O pessoal de Minas aí nos presentear com a sua prece, e aí fazemos as nossas perguntas e as nossas discussões. Pode ser, Georgiana? Pode ser sim. Tudo bem com o senhor, com o pessoal aí? Graças a Deus. E vocês tudo aí? Bom? Graças a Deus, tudo na paz. Vamos lá? Vamos fazer nossa prece então, né? Vamos continuar com os nossos pensamentos em Deus, em gratidão por esse momento de termos aprendido sobre essa lei que nos traz tanto conhecimento e que nos transforma em espíritos melhores a cada dia, nos ensinando, Senhor, a errarmos menos e acertarmos mais. Não olhar o nosso irmão como um ser inferior a nós, mas sim como seres diferentes, pois cada um
que está numa evolução espiritual. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ofertado. Abençoa este nosso planeta que está passando por essa transformação. Abençoa esse ar que respiramos, o alimento que sacia a nossa fome e a água que sacia a nossa sede. Abençoa todos os que estão presentes virtualmente e os que não puderam comparecer. Que Virgem Maria possa estar nos cobrindo com teu manto, abençoando a nossa noite, o nosso dia, a nossa semana, enfim, abençoando a todos, hoje e sempre. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, né?